Muito bem, vamos à segunda pergunta, que vem do Nuno, de Gondomar. Gondomar é uma cidade aqui vizinha à cidade do Porto. Eu digo isso não para os portugueses, mas para as pessoas dos outros países saberem onde fica Gondomar. E o Nuno me faz a seguinte pergunta. Antes, Nuno, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela confiança. E a tua pergunta é muito interessante, Nuno. Raramente alguém conhece isso e pergunta a este respeito. Ele me faz a seguinte pergunta: Andy, o que são pansexuais? Muito bem. É uma pergunta extremamente interessante, mas é mais ou menos fácil de responder assim, sem irmos, às vezes é necessário, né, todo um contexto para poder ficar clara aquilo que está sendo perguntado, ficar claro aquilo que está sendo perguntado. Aqui creio eu que já é um pouco mais fácil. E a pergunta é muito interessante porque normalmente as pessoas se concentram nas três orientações sexuais básicas, que é a homossexualidade, a bissexualidade e a heterossexualidade. Mas existem outras orientações. A outra mais comum, depois dessas três, é a pansexualidade. O que quer dizer isso? Pan é uma preposição da língua grega, né? Daí a palavra pan-americano, jogos pan-americanos, né? Aquelas companhias aéreas, né? Pan não sei qualquer coisa, né? Pan Air, Pan American, não sei o que lá. Esse pan, que está presente em muitas línguas, né? Na língua portuguesa, os países, os jogos pan-europeus, né? O pan-arabismo, né? A união dos países árabes, essa coisa toda, sempre pan tem esse sentido de todos, certo? Que, aliás, é uma preposição grega que tem a sua equivalente em latim, que também veio para a língua portuguesa, que é a preposição oni, ou omni, né? E aí as palavras onipotente, onipresente, né? Quer dizer também a mesma coisa, né? É o sentido de todo, né? Então, todo-poderoso, né? Todo sapiente, né? Onissapiente, onisciente, sabe tudo, certo? Daí vem a palavra, ou melhor dizendo, o prefixo pan, quer dizer isso. E sexuais quer dizer, são pessoas, aliás, essas pessoas são, é fantástico eu fico pensando, meu Deus, que coisa interessante, né? Freud dizia e afirmava, né, que nós somos todos, na verdade, bissexuais. Claro que naquela época Freud não conhecia, né, esse espectro mais amplo que se conhece hoje, não é? Então, a pansexualidade é aquela orientação sexual que a pessoa tem e ela indistintamente sente atração sexual e desejo sexual muito além daquilo que seria apenas os dois sexos, masculino e feminino, ou no caso os dois gêneros, masculino e feminino, que seria o caso dos bissexuais. Então as pessoas pansexuais sentem facilmente atração, além de por homens, mulheres, homens e mulheres trans, pessoas de outro sexo que não o masculino e o feminino podem sentir atração sexual tranquilamente por pessoas intersexo, por exemplo, por pessoas intergênero, pessoas andrógenas, pronto, enfim, são pessoas que não têm, e essa
característica não é uma característica como aquelas que nós aprendemos culturalmente. Não se trata disso, né? Eu começo a eliminar os meus preconceitos e então a minha cabeça começa a se expandir. Não se trata de nada disso. Se trata de uma orientação sexual onde essa pessoa, tal como lá na puberdade, como eu já falei aqui muitas vezes, a pessoa vai se configurar como uma pessoa heterossexual, né? Ali na puberdade, a criança, né, vai descobrir, vai saber que ela é uma pessoa heterossexual, que ela é uma pessoa homossexual, que ela é uma pessoa bissexual e também que é uma pessoa pansexual. Claro que normalmente isso muitas pessoas só se dão conta depois, quando vão tendo as oportunidades de ter contato com este universo e com estas pessoas e perceberem que se sentem muito atraídas por estas pessoas. E aí, de repente, a pessoa se dá conta, nossa, mas eu não sou bissexual, eu sou, na verdade, pansexual, eu nunca tinha percebido isso. A partir do momento, por exemplo, que uma pessoa, dei um exemplo aqui de uma pessoa bissexual, se dá conta que ela sente atração por mais do que apenas a binariedade de ambos os sexos ou de ambos os gêneros masculino e feminino. Quando a pessoa se dá conta que já se sentiu muito atraída sexualmente, por exemplo, não que seja mais homem ou menos homem, ou que seja um homem diferente dos outros homens, né? Mas por um homem trans, por uma mulher trans, por uma pessoa intersexo, por uma pessoa transgênero. Bom, isso eu já disse, estou repetindo. Por uma pessoa intergênero, era o que eu queria dizer, ou seja, uma pessoa andrógena que aparentemente não caracteriza nem o sexo masculino ou gênero masculino ou feminino, tá certo? Então, sentem atração por todas as variantes de sexualidade e que, na verdade, é uma orientação sexual muito estudada. Inicialmente se pensava que se tratava daquilo que eu falei, né? São pessoas que vão, né, ficando mais abertas, vão rompendo os seus preconceitos, etc. E tal, e depois foram se dando conta de que não se tratava disso, de que se trata de fato de uma orientação sexual. E fazendo todas essas pesquisas que hoje se faz, meu Deus do céu, nessas grandes universidades, instituições que estão sempre fazendo pesquisas, agora mesmo estão saindo. Eu estou agora envolvido, inclusive, com duas grandes pesquisas que estão saindo nestes dias de duas grandes instituições, uma inglesa e uma americana, sobre as questões da transexualidade, ou melhor dizendo, mais corretamente, da transgeneridade, né? As leituras cerebrais de cérebros de crianças, né? Que já vai se percebendo quando ainda são muito bebezinhos e pequeninos, que já ali a configuração, aquilo que sempre se apostou que realmente fosse, né? Mas pronto, esse é um outro assunto, não vamos entrar nisso. Eu até já abordei isso em algumas outras questões, mas agora respondendo então a questão da pansexualidade, é isso, Nuno, a pansexualidade é isso. Eu já vivi, não sou pansexual, mas já vivi experiências muito interessantes na minha vida, né? Quando eu, alguns anos atrás, me senti muito fortemente atraído por um homem trans, né? E este homem, ao eu sentir-me muito atraído, não sabendo que era um homem trans, vim logo a saber em seguida, né? Continuei atraidíssimo, né? E era um homem trans, e que no caso não se interessou, não era importante para ele ter feito a faloplastia, portanto era um homem que mantinha a sua genitália, mantinha a sua vulva, né? E eu fiquei assim, meu Deus, será que eu estou virando hétero, meu Deus?
Que horror! Socorro! Estou me transformando em heterossexual. Meu Deus, tragam-me a cura! Tragam-me a cura, hétero! Né? Enfim, mas depois eu me dei conta, claro, eu tive que fazer uma avaliação de mim mesmo e eu fiquei absolutamente fascinado, né? Quando eu senti pela primeira vez atração por um homem trans. Depois isso se tornou mais normal, não é? Então, por exemplo, essa é uma peculiaridade. Continuo, né, numa faixa mais estreita de orientação sexual, apenas homossexual, mas ampliada para a possibilidade, sim, de sentir muito atraído por homens trans, né? Então pronto, isso é para mais ou menos entender como é que funciona a questão da atração sexual e como é que uma pessoa poderá se dar conta que de repente ela é uma pessoa pansexual. É quando realmente a atração sexual advém, né, de uma pluralidade enorme, né? São outras características corporais e químicas e tudo mais que estão ali e que fazem com que a pessoa se sinta fortemente atraída por outras características também. Quando se trata de atração, estamos falando de atração física, basicamente atração física, né? É o elemento fundamental quando se fala em atração sexual, atração física. Tá certo? Então, basicamente é isso. Isso é o que significa uma pessoa pansexual. Tá certo? Qualquer outra dúvida no que diz respeito a isso, por favor, não fique à vontade de perguntar. Aliás, eu me lembrei agora de uma coisa muito importante, mas muito importante mesmo. Não está bem aqui na tua pergunta, tu não perguntas isso, mas não custa nada já ir esclarecendo isso também, né? Por exemplo, o caso que, aliás, causa crises, causa crises, eu já fui testemunho de homens heterossexuais, não é? Sentirem atração por mulheres e entrarem em crise quando descobrem que esta mulher é uma mulher trans, certo? Às vezes não conseguem ir adiante por causa do preconceito, sobretudo se essas mulheres trans, aqui que está o ponto, por exemplo, mantêm a sua genitália, né? Mulheres, apesar de serem mulheres irreconhecivelmente mulheres, não é? Mas mantêm a sua genitália e não têm a pretensão de removê-la ou fazer qualquer coisa no que tange a sua genitália. Então entram em crise porque um homem hétero está sentindo atração por uma mulher, mas essa mulher é uma mulher trans. Então tem grande dificuldade. Outros não, não é? E já aconteceu de conseguir superar os seus preconceitos, porque sempre usar, ter conseguido, inclusive existem casos de homens héteros que se casaram com mulheres trans e realmente não se trata de nenhuma maneira de pessoas homossexuais enrustidas, né? Que é uma outra situação. Pessoas homossexuais que têm grande dificuldade de assumir a sua homossexualidade, procuram mulheres trans com genitália masculina para poder ter essa relação com o masculino numa espécie de disfarce, né, onde ele não vê aquela pessoa como uma mulher, que é o que aquela pessoa é de fato, e sim como um homem. Então consegue dessa forma disfarçar e viver de uma maneira meio doentia
doentia, se não inteiramente doentia, a sua homossexualidade, buscando mulheres trans, ou muitas vezes aqui em Portugal ainda esta palavra tem uma conotação negativa, né? Travestis ou qualquer coisa neste sentido, né? No Brasil isso já está mudando um pouco, aliás um pouco bastante. Então nós temos que ter cuidado com isso também, aqui alerto nesse sentido, que uma coisa é um homem hétero, que ao sentir atração por uma mulher trans, pode continuar sentindo atração por esta mulher trans, que foi o meu caso, né? Ele não está virando, como adoram usar este verbo, gay, simplesmente se trata de uma mulher. E como às vezes, não é? Ainda é um pouco raro, né? Quando eu digo brincando, né? Na ausência do cérebro, o que nos faz ser alguma coisa é a vulva ou o pênis. Mas quando nós temos um cérebro, normalmente é o cérebro que determina o que nós somos, não é? Não nosso pênis ou nossa vulva. Então, às vezes, por falta de cérebro, e tudo bem, também os preconceitos são seculares, enfim, essa coisa toda, às vezes até dá para entender, mas isso não significa que essas pessoas não podem fazer uma releitura. Às vezes realmente falta um pouquinho de neurônios, né? Então, claro, refutam e ficam completamente aturdidos quando acontece isso. Um homem hétero sentir atração por uma mulher trans, tá certo? Que é essa ampliação que foi o que aconteceu comigo. Me faltou um pouquinho de neurônios também. Eu tive que ir na farmácia, me dá uma dose de neurônios aí, porque eu também fiquei assustado quando eu, a primeira vez na vida, senti atração por um homem trans. Isso acontece, mas claro que isso precisa superar isso, tá certo? Então eu só quis alertar também nessa questão que vai que um homem hétero sente atração por uma mulher, esta mulher é trans, tenha dó, né? Por favor, né? A sua heterossexualidade não vai entrar em risco de ser rompida por causa disso. Claro que certamente, como aconteceu, né? E aconteceu mesmo, evidentemente que as pessoas sofrem preconceito, tanto as pessoas trans como uma pessoa heterossexual, como já aconteceu de fato, aliás, são já infinitos casos, né, de homens trans que se casam com homens héteros que acabam se casando com mulheres trans e também mulheres héteros que acabam se casando com homens trans. Então, quer dizer, na questão invertida, sempre ali tem alguma questão trans, né? Mulheres que se atraem por homens trans e às vezes homens trans que mantiveram a sua genitália. Porque aqui nós temos aquela questão, não é? O que nos define como seres do gênero masculino, feminino, intergênero é o nosso cérebro, né? Claro que às vezes da falta do cérebro só nos resta a muitos realmente o pênis e a vagina para que eles saibam o que são, porque não tem competência cerebral para mais do que isso, infelizmente. Mas ponto. Está bem, Nuno? Eu fui um pouquinho adiante a tua pergunta, espero não ter sido enfadonho, porque eu fui a uma questãozinha, né, que me veio à cabeça, mas justamente por causa da pergunta que tu fizeste a respeito das pessoas pansexuais. Agora sim, acabei definitivamente a resposta. Muito obrigado, Nuno, mais uma vez, um grande beijo e tudo de bom para ti e seguimos em contato, se for do teu desejo, aqui no nosso programa. Um grande abraço.